Presidente, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Públicas Municipais de Toledo, Sintraep, o Misael está te ouvindo, viu? Não pôde vir aqui, mas está te ouvindo. Aqui tem algumas reivindicações. Quando é que começa? Já começou a conversa ou vai começar daqui uns dias, visando aí qual é o mês da data base? Então, nós temos um acordo coletivo 2012-2013 que encerra-se agora no final de fevereiro, né? Ah, tá. Então, já estamos articulando as pautas para o novo acordo 2013-2014, que começa em março e vai até fevereiro do ano que vem. Uhum. Então, dia 25, nós fizemos uma assembleia para coletar as pautas, né, ouvir os trabalhadores. Nós tínhamos algumas ideias, mas precisávamos ouvir o coletivo para acrescentar, né, manter o que temos e acrescentar, de repente, mudar algumas coisas, né. Foi montada uma comissão de negociação, que é composta por 3 pessoas, que é o Silvio, o Fabiano e eu. Nós fazemos parte dessa comissão que vamos negociar esse acordo coletivo. Então, dia 25, nós ouvimos os trabalhadores e dessa reunião coletamos várias pautas que serão formatadas num documento, protocolado na empresa e inicia-se o processo negocial, né? Tá certo. Vocês tiveram uma reunião agora dia 25 agora, sexta-feira. Sexta-feira. Você falou 25... 5h30 da tarde. Exatamente, eu avisei aqui, tá. Dentro das reivindicações, isso que está aqui, que você acabou me apresentando aqui, são 16 itens, isso. Mais ou menos não, é isso aqui, né? 16, ganho real de 15%, né? Sim. Cláusula que garanta pagamento do salário no último dia útil do mês, liberação dos créditos do Vale Alimentação no último dia útil do mês, extinção do abono por assiduidade com sua transformação em Vale Alimentação, Vale Alimentação de R$250, quinquênio de 7%, salário mínimo regional, que nenhum trabalhador receba menos que o grupo 2 da tabela do salário regional do Paraná, garantia de que a empresa seguirá calendário oficial de feriados e pontos facultativos, pagamento da primeira parcela do 13º até o dia 20 de junho, fornecimento de refeições para trabalhadores dos cemitérios e rodoviária, continua essa confusão ainda, 40 horas semanais para o setor operacional, fornecimento de uniformes a cada 3 meses, criação de uma comissão composta por membros do sindicato e da empresa com o objetivo de revisar o plano de cargos e salários, Vale Cultura, adicional de penosidade e ainda o auxílio creche. Bom, absolutamente certeza que o governo não vai aceitar tudo isso, até porque não sei se tem caixa para isso. Disso tudo aqui, o que mais intriga, o que mais preocupa o presidente e os funcionários? O que mais precisa ser feito urgentemente, na sua opinião? Na minha opinião, urgentemente, nós precisamos de duas ou 3 coisas aqui do item, que são fundamentais. Começando pelo ganho real. Sim. 15% nós estamos pedindo porque há uma política implantada na empresa de apenas conceder o INPC, o que na nossa visão é equivocado, isso é uma forma equivocada de tratar as coisas. E há um compromisso escrito entre o Beto Luniti, quando candidato, com o sindicato, de implantar uma política de valorização salarial, né? Consta no termo de compromisso assinado conosco, foi assinado em 4 de setembro, e aliás ele foi o primeiro candidato dos dois a assinar os itens nossos do termo de compromisso. Então há esse item da política de valorização salarial, né? Porque a empresa meramente tem praticado o INPC da infração, né, do período burocrático, e isso tem desvalorizado os salários pagos, né, se você comparar com a valorização que o mínimo tem recebido ano após ano, né. Não estamos dispostos a aceitar a alegação de que a empresa não tem caixa para bancar um ganho real, porque em 2010 a empresa aplicou o INPC burocrático de 4,77%, e concedeu 2 ganhos reais, o primeiro de 6% e depois mais 3%, que deu 9%, fora a infração. Então, seguindo essa lógica, se em 2010... de 13,5% mais ou menos. Seguindo essa lógica, se em 2010 foi possível dar 9% de ganhos reais, por que em 2013 não seria possível, né? Será que a empresa quebrou tanto de lá para cá financeiramente que não poderia conceder? Então, nós estamos apresentando 15% como uma pauta reivindicatória. Nós estamos abertos ao diálogo para negociar esse valor, desde que venha realmente um ganho real, né? Uma outra questão aqui fundamental é essa questão do Vale Alimentação.
que hoje está em R$160, 160 hoje, mas já há 3 anos com 160, 3 acordos coletivos. Seguindo a mesma linha anterior, há uma defasagem clara aí, né? Não tem sido reajustado, aliás, não tem sido aplicada nem a inflação na atualização dos valores, né? Enquanto isso, a cesta básica tem tido aumentos significativos. Em Toledo já tem passado de 20% nos aumentos da cesta básica, né? Enquanto isso, a cesta básica está valorizando e o nosso abono está desvalorizando. Aliás, o abono é para ser extinto, transformado em vale alimentação sem as regras que hoje engessam a categoria, né? Hoje, por exemplo, se você pegar 2 dias de atestado, você já perde 100% do vale alimentação correspondente, né? O que é uma perca muito grande se você levar em consideração que os salários estão defasados, o que a gente volta naquele item anterior da desvalorização salarial. Basta um atestado? 2 atestados. Um atestado você ainda recebe o valor, né? Mas se você pegar mais de um dia de atestado, você já perde o valor, o que na nossa visão é uma injustiça. Aliás, se você atrasar 10 minutos hoje, se você seguir à risca a cláusula do abono salarial, 10 minutos de atraso sem justificativa, você já perde 100%. Um dia que você atrasar 10 minutos, você já perde o direito ao vale alimentação, que hoje é chamado de abono por assiduidade, né? Então a nossa ideia é extinguir essas regras ridículas que engessam, né, a categoria, extinguir e transformar em vale alimentação, que 100% da categoria receba. Aí se você faltar, é coisa da tua consciência, você vai ter o seu dia descontado, é outra questão. Mas que 100% receba o vale alimentação, como incentivo aos trabalhos, etc., como reconhecimento, inclusive. Então estamos solicitando R$250, que é o valor hoje em média da cesta básica em Toledo, que é R$250 em média, segundo as pesquisas que usam metodologia do DIEESE, está circulando em média de R$250. Então é o mínimo, né, você receber um vale alimentação que supra essa necessidade hoje da cesta básica via DIEESE, pela metodologia do DIEESE. Outra questão, seguindo nas pautas fundamentais, a revisão do plano de cargos e salários, porque ele foi implantado na época como uma necessidade reivindicada pelo sindicato. Sempre que eu posso, eu deixo claro que é uma ideia do sindicato, para não ter outros padrinhos da criança, que sempre tem, né? Então é uma ideia nossa, mas a nossa ideia inicial era que o plano de cargos e salários viesse para valorizar, né? Ele foi implantado na época como uma necessidade de revisão dos salários da construção civil da Enduro, que havia um protesto na época, inclusive, que foi até noticiado na rádio, né? Teve uma paralisação, inclusive, na época relacionada à construção civil. Então a empresa implementou emergencialmente o plano de cargos e salário para fazer essa correção. Mas ao mesmo tempo que corrigiu o salário da construção civil, você trouxe outras injustiças, como por exemplo, uma avaliação a cada 2 anos, você ter 1,5% apenas a cada 2 anos. Você passará por um processo de avaliação a cada 2 anos, se você passar nesse processo, você vai ter 1,5%. O que na nossa visão é um percentual ridículo, levando em consideração que são 2 anos que você está ali sendo avaliado constantemente, etc. Então nós precisamos revisar esse plano de cargos e salários para corrigir distorções como essas e como, por exemplo, o congelamento salarial de algumas categorias, como os vigias, por exemplo, que foram jogados na categoria dos menores salários da empresa. Zeladoras alcançaram os vigias, serventes alcançaram e passaram os vigias e nós ficamos estáticos, né? Os vigias ficaram estáticos. É uma injustiça que na época nós apontamos, mas como a gestão anterior era uma gestão que inclusive perseguia a categoria, isso é claramente identificado que perseguia, não nos deram ouvidos e agora na gestão do Beto nós esperamos que haja eco a essa nossa reivindicação de uma revisão ampla do plano de cargo e salário, que consta a criação na nossa reivindicação de uma comissão paritária entre empresas e sindicato para fazer essas revisões, que produzirá um relatório que será levado ao executivo para as correções que sejam necessárias, né? Então eu fundamentaria nesses 3 itens que são assim, de vital importância para a categoria, né? Ô, Luiz Carlos, são 8:02. Essa questão específica do plano de cargos e salários é uma coisa nova. Eu lembro que eu conversei com você, conversei com o superintendente então da Enduro, o pastor Valdir Fabrício, e aí muita coisa se falou na oportunidade, muitos acertos, as coisas estão encaminhadas, não estão encaminhadas, vocês deveriam conversar com ele para saber aonde é que cada um se enquadra, enfim, muita coisa foi falada, algo novo. Como é que está isso? Está todo mundo bem enquadradinho, apesar disso tudo que você está dizendo aí, que não concorda com algumas situações, mas a coisa está andando, ainda está um processo muito lento, como é que está?